Alô, meu povo, sejam bem-vindos ao Momento Destaque, a edição de número 58. Estamos começando aqui mais um programa e hoje eu tenho a satisfação de estar aqui ao lado do nosso conterrâneo, madalenense Rômulo Magalhães, repórter, jornalista da TV Jangadeiro, que participa com a gente aqui através do Momento Destaque. Mas antes, você vai compartilhando, vai comentando aí, agradecendo nosso canal estamos através do Instagram, Facebook, também através do YouTube do Tarcísio Júnior. Sejam bem-vindos ao nosso Momento Destaque. Rômulo, é um prazer estar com você nesse bate-papo aqui que a gente vai fazer agora, a partir de agora, para os nossos internautas. Tarcísio, muito obrigado mesmo. Para mim é uma honra, né, estar aqui conversando com você, que, assim, desde quando criança eu escuto você aí narrando, sua voz já presente aí no rádio. Claro, é uma pessoa que eu me inspirei muito e que hoje está aqui, ó, do meu lado, está me entrevistando, para mim é uma honra, né? Pois é, Rômulo, cara, aquela pergunta, né? Como foi que começou tudo e essa paixão pelo jornalismo, pela comunicação? Fala um pouco como foi que começou. Rapaz, uma história muito engraçada, porque assim, eu sempre fui muito fã de televisão. Então, aos 9 anos de idade, me lembro como se fosse hoje, o Gugu trocou o SBT pela Record. Aí cheguei pra minha mãe e perguntei assim, mãe, isso pode? Ele pode, porque assim, já tinha aquele imaginário de que ele pertencia àquele local, e aí aquele local era dele, enfim, que isso nunca iria acontecer. E aí eu fiquei, isso pode e tal, eu pensei, acho que eu quero trabalhar com televisão, acho que eu quero ser apresentador. Aí eu sempre fui muito tímido, aí uma coisa nunca casou com a outra, né? É até uma história que eu conto muito, porque ninguém imaginou, porque um rapaz tão tímido como eu iria estar no vídeo. E aí, graças a Deus, eu tive a sorte de ter professores que me apoiaram muito, minha mãe me apoiou muito, então sempre que tinha um trabalho na escola, ou alguma apresentação, algo que eu precisava fazer fora da escola, quem ia era eu. Então, tipo assim, isso me treinou muito, a igreja me treinou muito, as apresentações que eu fazia, todas elas me treinaram muito, e tudo isso foi a partir de uma pergunta besta de uma criança curiosa, fã de um comunicador que infelizmente nos deixou, e que sempre teve uma presença muito forte, né, na nossa comunicação, e que muita gente se identificou, sentava no domingo ali para assistir televisão, acompanhar, né, aquele grande apresentador nesse momento. Enfim, aí eu lembro que chegou minha mãe comprou uns livros, aqueles bem grandes que tinham na época, que tinham várias matérias, tinha português, matemática, que era caderno de vestibular, aqueles livros de vestibular. E aí tinha várias profissões de um lado. Aí eu fui pesquisar, matemática, físico, tinha cientista, um monte de coisa. Aí eu fui para a comunicação, tinha rádio, TV, publicidade, propaganda e jornalismo. Aí eu falei assim, mãe, qual é desse aqui que eu posso apresentar na televisão? Aí a mãe olhou para mim e disse assim, nenhum, ela ainda brincou, nenhum. Aí foi quando eu disse assim, mãe, eu acho que é isso aqui, é jornalismo. Aí eu pensei ao mesmo tempo, não, mas eu não quero fazer nada sério, quero fazer um negócio mais solto. Só que ao mesmo tempo eu não conseguia fazer esse negócio mais solto porque eu sempre fui muito tímido. Sei. Né? E até hoje eu ainda sou um pouco tímido para certas situações que eu venho treinando com o tempo, que eu vim treinando com o tempo, mas que a gente está aí, né? É o trabalho, sócios do ofício, a gente tem que fazer. É verdade. Gente, para quem não sabe, né, o Rômulo, como eu falei no início do vídeo, é um madalenense, é nosso conterrâneo. Atualmente ele está trabalhando na capital, em Fortaleza, mas eu vou citar aqui o nome, né? Ele é filho do saudoso Carlos Antônio, né? Eu conheci muito o seu pai, né? Infelizmente não está mais com a gente, e neto do seu Nelson Caruca, né? Família Caruca imensa. Eu tenho ouvintes. Tenho ouvintes do pessoal lá de tanto da União como o pessoal também de Fortaleza, acho que é Dona Edileuza, né? Edileuza, Você participa com a gente e tal, tô lhe escutando e tal, e a gente agradece aqui por fazer esse registro aqui. Então, só para vocês situarem melhor quem é o Rômulo Magalhães, tá certo? Você, como falou, a paixão começou mais cedinho, né? Já se apresentando ali na União, nas quermesses, como diz assim, nas novenas e tal. Mas assim, quando foi realmente o despertar, quando foi que caiu a ficha, olha, aqui já deu, terminou o ensino médio aqui, eu vou ter que ir para Fortaleza. Os primeiros passos. Antes mesmo do ensino médio, em concluir o ensino médio, né? Me lembro, acho que você estudou em Cacimba Nova também, né? Estudei em Cacimba Nova, fiz o primeiro, segundo, terceiro ano lá, pelo anexo da Alfredo Machado, né? Então é uma honra muito grande ter estudado também na Alfredo Machado. Sempre estudei em escola pública. Minha mãe é professora de escola pública, meu pai é funcionário da escola pública também, né? E, enfim, eu lembro que eu estava no primeiro ano, aí o Ledivan, que é meu padrinho de crisma e meu primo, chegou para mim e disse assim, macho, não quer... Eu sei que você gosta muito de televisão, tu não quer... De televisão, de comunicação, tu não quer participar na rádio, não? Aí eu lembro que eu fiz
umas 2 participações na Sertão FM, né, qual você é apresentador, inclusive com a Tayane. Quero agradecer muito a Tayane, que no dia de desespero, a gente tinha que apresentar esse programa, não sabia mexer em mesa, fui lá na casa dela acordar ela, pra gente poder ir pro ar. Foi a primeira vez que eu fui pro ar em uma rádio, então, foi na Sertão na FM. Sertão. Eu pensei que era rádio escola, né, da própria escola. Não, no foi, caso, já na foi logo... Sertão FM. Depois veio a proposta de ir para Sertão Central, do Newton, né, Newton. Grande amigo também, que eu tenho a honra também, Gente de boa. vez ou outra participar também, mandou umas coisas para ele. E assim, eu tive essa oportunidade, mas pouco tempo depois eu já tive que ir para a capital, né? Fiz o Enem, passei, tirei notas ruins, não vou mentir, em matemática, porque nunca foi meu forte. Nunca foi, todo mundo sabia. Mas em compensação, a redação e a prova de linguagens foi muito boa. E foi justamente o que compensou. E eu tirei uma nota muito boa e eu consegui entrar no Enem, né? Pelo Enem. Certo. E aí eu fui para Fortaleza, sempre com vontade de estudar jornalismo, mas eu comecei estudando marketing. E eu fiz um semestre de marketing, eu disse assim, não, se tem como eu mudar, sem perder a faculdade, sem perder aqui as cadeiras que eu fiz, eu vou trocar. Aí eu troquei. Comecei em 2017 o marketing, 2018 fiz jornalismo, mas a base mesmo foi aqui, já antes de ir para lá, né? Acho que foi 2016, se eu não me engano, o ano que eu concluí o ensino médio, já estava nesse período de conclusão, fiz essas participações tanto na Sertão FM quanto na Sertão Central, e aí me encaminhei, aprendi muito, uma escola assim, muito boa para mim, porque tirei um pouco da timidez também, né? Eu tinha vergonha quando o pessoal me conhecia na rua, e tenho até hoje. Antes da TV Jangadeiro, você também ingressou em outras emissoras. Foi, antes da TV Jangadeiro, na verdade, antes mesmo de começar na comunicação, eu fui para lá para trabalhar com outra coisa, né? Certo. Para poder me sustentar, eu trabalhei com outras coisas, passei 2 anos trabalhando em comércio, passei 4 meses trabalhando em uma agência de publicidade, fiz meu primeiro estágio, inclusive. Depois, em 2020, ano da pandemia, que foi um pouco antes da pandemia, foi um ano muito desafiador, inclusive, que eu fiz o segundo estágio, que era na Rádio Povo CBN. Sei. Aprendi muito lá, assim, eu lembro que quando eu cheguei lá, eu não sabia de nada. Eu costumo dizer assim, eu não sabia fazer o P da pauta. E aí eu tive uma chefe muito participativa. Eu lembro quando eu cheguei lá, não estava lá, que ela estava de licença. Era alguma coisa assim de licença. E quando ela voltou, ela me deu um teste. O que era esse teste? Ele vai produzir o programa sozinho, só que eu não sabia. Sei. Eu não sabia que era um teste. Como é o nome da produtora? A Letícia, né? Lopes. Eu tenho uma gratidão, e ela sabe, tenho uma gratidão muito grande por ela. Eu terminei, eu fiz toda a produção sozinho, e ela, quando eu terminei, ela falou assim, peraí que eu vou olhar. Quando ela olhou, eu disse assim, ó, você não sabia, mas você passou no teste. Aí depois daquilo, ela passou a ter confiança em mim, né? E aí foi pro ar a primeira vez, né? Eu lembro que a primeira cobertura lá foi de um buraco que se rompeu lá na Desembargador Moreira, na chuva. Eu muito nervoso, só pro telefone, mas muito nervoso. Mas consegui fazer. Depois fui pra Praça do Ferreira mostrar comércio. Depois, sabe, assim, foi bem legal. O primeiro contato que eu tive com o pessoal, assim, na rua, que eu com aquela vergonha, meu time dos moças, vem aqui, vamos conversar comigo, que eu tô aqui fazendo uma pauta e tal. E aí deu certo no final. Depois, eu fiquei lá até 21. E em 2021, eu fiquei 1 ano e 4 meses. Aí meu contrato de estágio ia ser renovado. Aí vim pra cá, tirei um período de férias, uns 15 dias, que eu ia tirar 15 mais 15 depois. E aí surgiu uma oportunidade na Band News, na Jangadeiro Band News, na época. E aí quem mandou essa vaga, eu ainda me lembro, foi a Carla. Eu tive algumas cadeiras na faculdade com a Carla Moura, que também foi uma professora muito grande para mim, que pegou da minha mão praticamente, disse assim, ó, faz isso aqui, desse jeito, quando tu for entrar ao vivo, tu faz isso aqui, faz isso aqui. Enfim, eu passei, fiz o teste, todo aqui no interior, na época era tudo remoto ainda, né, tava nesse processo ainda de retornar às atividades presenciais, e aí fiz esses testes, tudo aqui, um texto, um vídeo, eu lembro demais como fosse, eu gravei um vídeo contando a minha história no celular, e aí foi muito legal. Voltei a trabalhar na CBN, né, para trabalhar depois das férias. Passei uma semana trabalhando pela manhã, eu trabalhava à tarde. Sempre gostei de trabalhar à tarde. E aí eu recebi uma ligação. Assim que eu estava chegando, eu me lembro que esse dia eu cheguei atrasado no trabalho, faltando 10 minutos para o jornal ir pro ar. E lá eu fazia tudo. Eu operava operava live, que é uma mesa também. Operava live, produzia e ainda fazia ligação, tudo que você pudesse imaginar. Tem até um vídeo muito legal que apareceu correndo, porque eu estava na live e eu corro para
passar a notícia do outro lado, enfim, é muito legal. Essa correria é muito boa. E aí, fiz esse processo na Jangadeira e passei. Cheguei lá, também fiquei 2 anos e 10 meses na Rádio Band News. Fiquei assim, oficialmente, né? Porque lá a gente continua ainda fazendo trabalhos integrados. Isso aí. Trabalho integrado lá. Cara, Rômulo, como é que é assim? Como eu também já tenho uma experiência, não a nível de capital, mas a nível interior mesmo. Até já recebi. É a melhor do interior. Já recebi até convites. Em 2013, recebi convites para trabalhar. Para quem não sabe, para trabalhar na Jangadeiro Quixeramobim. Estava sendo aberto na FM Quixeramobim, mas na época não aceitei, entendeu? Até a Gabriele Frutuoso, na época, que era a diretora de lá, me fez o convite. Eu disse: não, vou ficar aqui mesmo. Tenho minha gráfica, meu estúdio, então eu acabei ficando aqui. São os destinos, né? A minha decisão foi essa aí. Então, é assim, com relação a como é que é trabalhar o dia a dia assim, com a Iva, que é sua amiga, né? O próprio Nonato Albuquerque, que é um monstro, no bom sentido, um monstro do jornalismo no Nordeste, até no Brasil. E o próprio Bosco também, né? Que é muito extrovertido. Conta aí como é o dia a dia de vocês. É muito engraçado, primeiro, com relação ao Nonato, né? Porque a primeira vez que eu tive contato com o Nonato, eu me tremi todinho e não foi no trabalho. Aquele nome barra pesada, acho que é o... Eu tinha medo dele por conta do nome. Eu lembro que eu estava na farmácia, eu tinha até uma foto aqui, até um tempo desse eu estava na farmácia, que era o comércio que eu trabalhava, e ele chegou para comprar um remédio. Eu disse assim: meu Deus do céu, é o seu Nonato? Eu chamo ele de seu Nonato até hoje. É o seu Nonato? Aí, é o seu Nonato. Aí eu falei: seu Nonato, o senhor pode tirar uma foto comigo? Aí tirou uma foto comigo e tal. Depois, quando eu comecei a trabalhar lá, ele não estava presencial, porque ele era grupo de risco, e aí estava apresentando de longe. Quando ele chegou, a primeira coisa que eu contei para ele foi isso, né? Sei. Seu Nonato, a primeira vez que eu tô tendo contato com o senhor não foi nem aqui, foi no meu trabalho. Ele foi, eu mostrei a foto para ele. E ele: rapaz, que legal, não sei o que e tal. E aí, com relação a esses grandes nomes, né, que a gente acaba admirando e depois virando amigo, é sempre assim um prazer muito grande, que eu lembro que eu criança, aqui não pegava emissora local, aqui eu ia pegar um tempo desse, né? Eu lembro que eu viajava para Fortaleza, aí passava um programa que eu acho que era Pode Contar, lembra? A Maísa Vasconcelos que apresentava. Lá na CBN eu trabalhei com a Maísa, tive essa oportunidade de trabalhar com a Maísa também, uma pessoa que eu sempre admirei muito. Depois, lá na própria Jangadeiro, ter o Nonato perto, ter o Fagata perto, Julião também, que é um cara que eu admiro muito, muito, muito mesmo. E a Iva, que na época apresentava, era repórter da TV Cidade, voltou agora, né? E aí depois, quando eu passei a trabalhar com ela, a gente virou muito amigo, tava até falando com ela hoje, mais cedo. A gente virou muito amigo, de sair, de conversar, enfim, de ela também me dar umas dicas, porque a Iva tem uma bagagem muito grande do jornalismo policial, e é algo que eu não tinha feito. E quando eu fui pra TV, eu passei a fazer o policial da TV, né? Eu era o contratado para fazer o policial no horário que eu tava, que era o de 3 horas, aí tinha o de 3 e o de 7. Eu era do de 3. E aí foi quando eu comecei a pegar essa VCV policial, que hoje dificilmente eu faço, mas que eu aprendi a fazer com muita coisa que a Iva me disse, que a minha chefia também, a Sandra me disse, a Isabela, que é a minha diretora, também disse. E no rádio eu tive a Dina assim... Dina Sampaio? Dina Sampaio. Isso, ela. Dina Sampaio chegou pra mim e disse assim: olha, faça assim, assim, assim. Tanto é que quando eu saí da rádio pra TV, a Dina sentiu muito. E ela sente até hoje. A gente boa, a Dina. Quando ela pode, ela disse assim: vem cá, meu filho, passa aqui uma semana comigo. Passa aqui 15 dias. É muito bom poder voltar pra Band News, porque é um local assim que eu gosto muito, particularmente falando, que eu sempre quis trabalhar lá, né? Por conta também, eu sempre admirei muito o Boy Char, um jornalista também que nos deixou em 2019, e que, assim, quando eu vi ele apresentando, assim, eu quero trabalhar na mesma rádio que esse homem trabalha. Claro que não é a mesma, mas a afiliada, mas é muito legal. Cara, a primeira vez que entrou a nível nacional ali, hein? Aí tremeu na base, hein? Foi, e a primeira vez nem foi pra rádio. A primeira vez que eu entrei pro nacional mesmo foi pra a TV, pra Band News TV, que a gente entrava ou quarta ou terça, era sempre um dia na semana. E aí eu acabei ficando amigo dos meninos lá, e eles sempre pediam pra eu poder entrar. Às vezes eu não podia, aí eu entrava. Eu lembro que eu comecei entrando assim, olhando um papel desse tamanho, papel A4, de tão nervoso. Depois eu tirei o papel, olhava um pouquinho aqui nas informações do celular, olhava pra câmera, e aí depois excluí o celular. Na rua, o teletrômetro nem pensar, né? Nem pensar. Na verdade, no ao vivo em si, nem pensar, né? Pensar. O teleprompter eu já cheguei a usar quando eu era vídeo repórter, que a gente saía com tripé, um celular, um microfone, e aí o tempo era curto,
para não demorar muito para gravar a passagem, o que é a passagem? Que é a parte ali, aqueles 30 segundos que você aparece na matéria de TV, que eu botava lá o teleprompter, para eu não ter que errar e fazer tudo rapidinho. Porque para você entender, quando eu era da rádio, eu fazia algumas coisas para a TV também. E isso foi eu costumo dizer que Deus me treinou muito bem, porque eu fazia para a TV sozinho, com um tripé, um celular. Hoje eu tenho meu cinegrafista, graças a Deus, tenho vários, né, que ficam mudando. E aquilo me treinou muito. Eu acho que essas oportunidades que eu tive, que eu agarrei, eu não perdi nenhuma, porque o repórter tirava férias, chama o Rômulo. Repórter tá doente, chama o Rômulo. E eu nunca perdi nenhuma oportunidade dessa. Até hoje, quando os meninos adoecem ou vão viajar, alguma coisa assim, eu preciso de algum repórter para fazer outra coisa, eu sempre estou à disposição, porque acho que é isso, né? Assim, você sempre tem que estar disposto para fazer esse tipo de coisa também. A própria empresa, porque às vezes quando você precisa também, você tem que estar ali, né? Até porque você é funcionário, né, da empresa, né? Ô, Rômulo, cara, são diversas, nesses anos todos, são diversas matérias, mas mas uma que marcou assim, eu sei que tem a lá da cadelinha, lá da Raika, né? A Raika. A que marcou, né? Eu lembro, essa daí, acho que a da Raika foi a que mais marcou pra mim. Eu lembro que a gente estava no centro de zoonose. Eu sempre morri de medo de cachorro. Não é medo, mas assim, eu tenho receio porque eu já fui mordido por um quando eu era criança. Então, assim, todo cachorro que eu puder evitar, eu evito. Só que o que é que acontece? Eu tava ali fazendo uma matéria pra rádio, eu lembro, que aí a TV pediu. E aí eu fui com a estagiária gravou pra mim, eu disse, Imaculada, vem aqui, vamos gravar aqui, conversar com essa... Eu já achei estranho, porque a cachorra já tava se tremendo toda lá na hora da injeção, tal, não sei o quê. E eu acho que a cachorra ficou com raiva das perguntas que eu fiz. Eu perguntei, como é seu nome? Ela, Filomena de quê? Tal, você trabalha com o quê? Que é o básico que a gente poder colocar lá nos créditos, né? O movimento do movimento, a cachorra se zangou. Eu acho que esse aí foi meu batismo. Que eu acho que isso aí foi realmente o mais marcante para mim foi esse. E no meio também de outras situações, eu acho que cobertura política, eu não posso especificar uma, mas eu acho que de forma geral, porque é uma época muito intensa, né? Eu já cheguei lá, no ano seguinte já foi eleição, 2022, e a gente cobria, eu fiquei fazendo, eu tava morando na TV e dormindo em casa. Fiquei nessa época cobrindo política pela rádio, pela TV, e eu lembro que foi uma época muito desafiadora. E mais recentemente também, quando eu passei para a TV mesmo, eu lembro que eu fui fazer o carnaval, minha primeira cobertura de carnaval, que a gente entra no meio do povo, faz aquela muvuca toda, o pessoal começa a jogar goma. E eu fiquei com trauma a primeira vez. Mas a segunda, que eu já estava mais tranquilo, já pediu, foi para ser escalado para fazer a matéria. Para fazer a próxima, foi. Não teve um ano que eu não fui, não, mas esse ano colocaram, eu fui. Achei muito bom. Lembrando, pessoal, que atualmente o Rômulo está aqui no município de Madalena, está de férias, né? Está quase finalizando as suas férias, mas acabando. E estamos aí já, julho, agosto, já começa as eleições de 2026, né? Ou seja, vai voltar com força total. Vamos voltar com força total. Na verdade, já começou, né? Assim, começa já a partir das especulações, né? Quando as especulações, eu sempre gostei muito eu acho que muito por conta da família também. Meu avô sempre muito envolvido em política, né? Foi candidato a vereador uma época aí com o primeiro prefeito daqui da nossa cidade, o Dr. Moraes, né? E aí eu sempre gostei muito de política, de cobrir política eu também gosto. É uma coisa assim que eu me interesso muito. Tenho minhas fontes políticas também. E aí, Tarcísio, assim como 2022, 2024, acho que 2026 vai ser um pouco mais desafiador, né? Porque a gente está vendo muitas extremidades, né? Muitos lados extremos. Mas é isso, a gente recebe muita coisa, a gente faz muita coisa, a gente tem um trabalho muito intenso, você dobra, né, o dia de trabalho. Verdade. Eu lembro que na eleição de 24 eu tenho um horário para cumprir até 8, mas tipo assim, eu lembro que nesse dia eu fui até 1 da manhã, eu tive que ir para outro canto, cobrir os 2 candidatos, é uma época muito intensa. E que assim, às vezes, querendo ou não, principalmente por conta desse período que a gente vive hoje, a gente é muito insultado. Não estou falando de um lado só, mas dos dois lados. A gente tem período que a gente é muito insultado mesmo, de já levei empurrão, já pegaram o microfone e tacaram na minha cabeça, enfim, já aconteceu um monte de coisa comigo. Eu tô lá para trabalhar e é isso, né? É um desafio da profissão que a gente enfrenta. Com certeza. Nesse período. Ô Rômulo, cara, você tá com um projeto, já eu vou até perguntar agora com relação à questão de os sonhos assim, na questão do jornalismo mesmo. Qual o sonho, o que você almeja, as metas para até o final do ano? Evidentemente que você trabalha num grupo de comunicação de peso, de responsabilidade, tem os seus diretores, as pessoas que lhe orientam, mas o Rômulo em si, qual o pensamento do Rômulo nos próximos 2, 3 anos?
Pois é, o Rômulo hoje está vivendo um sonho, né? Assim, eu não costumo dizer, eu quero isso, eu quero aquilo. O que eu queria, eu tô fazendo agora. Show de bola. Muita gente já chegou para mim e perguntou assim, não quer apresentar? Eu falei assim, eu não sei se eu tô pronto. Entrega nas mãos de Deus. Entrega nas mãos de Deus, eu não sei se eu tô valendo agora para fazer isso, porque assim, tudo é um caminho, né, que a gente percorre. No caso aí dos apresentadores que a gente tem lá, são pessoas que primeiro foram para a rua, é uma coisa que eu sempre voltando até um pouquinho isso, Tarcísio, porque eu lembro que eu estava na faculdade, e aí uma menina chegou, sabendo que eu já trabalhava com comunicação, chegou para mim e disse, tu trabalha no Povo, né? Eu trabalho no Povo e tal. É porque eu queria ser apresentadora. Eu falei assim, você quer ser apresentadora. Mas isso aí foi uma coisa que eu entendi sozinho, tá? Não, ela disse assim, quero ser apresentadora. Eu disse assim, ok, mas antes de ser apresentadora, você quer ser o quê? Eu disse, não, eu quero ser apresentadora. Eu perguntei de novo, antes de você ser apresentadora, você quer ser o quê? Porque apresentador é uma função, né? É uma função do jornalismo. É algo que você conquista com o tempo. Você não vai chegar lá já, apresentando. É uma construção. A não ser que você pague o horário ali para se apresentar. É outra Verdade. coisa, né? Você ser o comercial do seu programa, aí é outra coisa. Mas você chegar já apresentando, isso não existe. E aí eu falei para ela assim, pé no chão, você precisa ter... Primeiro, você precisa galgar os seus passos, né? Fazer aí o seu caminho para depois você conseguir apresentar. Porque assim, vem o estágio, né? Vem as experiências que você tem, enfim, vem muita coisa. E aí foi nisso que eu aprendi também, sabe, Tarcísio, com relação a sonhos. Eu tenho um sonho muito grande, assim, para quem não sabe, eu sempre gostei muito de forró também, né? E por conta do pai, tudo é influência da família. Meu pai, na época, conhecia muita banda, eu conheci muita banda com ele quando era criança, e isso ficou muito na minha mente também. E aí, de uns tempos pra cá, eu criei uma página de forró, né, que também tá aí, a gente faz umas entrevistas com artistas. Eu já ia perguntar como é esse projeto Forrozei, né, com os amigos aí. O Forrozei é do meu amigo Mendes e eu tenho a Explore Hits. A gente trabalha em conjunto, né, tem o Iago, que é o Iago Hits, tem o Jefferson, que tem o Achei o Hit, enfim, a gente trabalha todo mundo junto. E as entrevistas são entre Explore Hits e Forrozei. É um trabalho muito legal também que a gente faz. Esse pessoal você conheceu nos forrós da vida ou não? Foi pelo Instagram. Pelo Instagram, foi, né? Quando eu criei a Explore Hits, né, o Mendes mandou uma mensagem para mim. A gente já estava fazendo eu já estava fazendo alguns eventos, ele mandou uma mensagem para mim, a gente começou a conversar. Aí eu entrei depois do grupo que eles já tinham, né? E aí, desde então, a gente tem feito um trabalho muito legal também, que é uma área, Tarcísio, que eu gosto muito também, porque essa área do entretenimento. Lá a gente tem um programa de forró que eu fiz até uma participação umas 2 vezes já, que é o programa da Tereza, que é o Alto Astral, Jogadeira Alto Astral, que é um programa de forró. Todo mundo diz assim, o Tereza Dávila, né? A Tereza Dávila. Todo mundo diz assim, o programa da Tereza é a tua cara. Eu falei assim, é minha cara, mas vamos esperar o tempo certo. Tereza, vamos esperar o tempo certo para você ser o repórter. Em breve, quem sabe. Eita, esse é Rômulo Magalhães, como eu falei no início aqui, madalenense, que está... Madalenense, né? Mora ali no distrito de União, município de Madalena, e atualmente é repórter, jornalista, né? Tá, jornalismo no município em Fortaleza. Nos dá o prazer de bater esse papo com a gente aqui, que é o momento de estar, que é justamente isso, reconhecer as pessoas que fazem a história do nosso município, né? Rômulo, cara, para a gente finalizar, né? Até porque também eu vou já ter que sair para o forrozão. Já agradeço pela sua atenção. A gente, vários dias você está aqui na cidade, a gente tentando essa entrevista, deu certo. Vamos marcar uma outra oportunidade também, mas para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, quais que mensagem você deixa para a juventude, para os seus irmãos madalenenses, não só de Madalena, mas de todo o estado do Ceará? Qual a mensagem que você deixa para as pessoas que realmente almejam seguir a sua carreira, né? Eu acho que a mensagem que eu vou deixar é a mesma que eu recebi quando eu comecei e a que eu recebi esses dias, né? Por conta de um problema que aconteceu aí com as minhas redes sociais, disseram assim para mim, não desistem. E essa palavra, desde então, ela tá na minha mente, né? Eu tive uma época muito difícil, que eu quis desistir mesmo, foi inclusive a morte do meu pai, que ele me apoiou muito, e eu disse assim, mãe, eu vou voltar para o interior, eu não quero mais estar aqui. O pai faleceu e eu não quero mais, não estou com a cabeça boa. Só que ao mesmo tempo eu pensei assim, o pai não ia querer ver eu desistindo hoje, né? Porque ele sempre me apoiou. Felizmente ele tinha uns problemas que todo mundo sabe que ele tinha, mas que ele nunca deixou de ser um bom pai, nunca deixou de
cuidar de mim, nunca deixou de principalmente me incentivar. Que eu lembro que uma vez eu cheguei lá, pouco antes dele falecer, ele disse assim, meu filho, você já está na televisão? Quando é que eu vou lhe ver na televisão? Eu disse assim, pai, tem calma. Eu nem estava ainda, eu estava, né, só trabalhando com outra coisa. E ele, o pai tenha calma que vai dar certo e tal. Infelizmente ele não viu. Ele não viu, né? Não viu daqui, mas o plano que ele tá vendo, com certeza, me apoiando, me incentivando de alguma forma, dando aí todo o apoio, assim como toda a minha família também, né? E a palavra é justamente essa, Assis, não desistir. Madalena tem uma juventude muito grande, né? Eu lembro que aqui eu vinha para cá para a sede, para ir para os eventos da igreja, eu conheci muita gente, muito jovem, pessoal da minha idade, e principalmente para a galera da faixa etária menor, eu digo para vocês é exatamente isso, não desista, eu sei que o caminho não é fácil, é tudo muito difícil, mas desistir é uma palavra que não tem que estar no repertório, não tem que estar na agenda de vocês. Com certeza. Beleza, gente, a gente finaliza aqui o nosso Momento de Destaque de hoje. Romulo, cara, prazer. Eu que agradeço. Obrigado mesmo pela sua participação, que Deus te abençoe na sua carreira aí. Muita saúde, paz e felicidade para você e sua família. Amém. A gente sabe que está sempre ao seu lado, tá certo? Amém. Gente, esse é o nosso Momento de Destaque de hoje. A gente finalizou aqui com o Romulo Magalhães. A gente volta a se encontrar nas nossas redes sociais. Estamos aí com um projeto novo aí, que é a TJ Play. Olha aí, que a gente está aí para começar um novo projeto aqui no nosso município de Madalena e no Sertão Central para iniciar, tá certo? Um abraço, gente. A gente se encontra em outra oportunidade aqui no nosso Momento de Destaque. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.